Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, seus projetos. Seja abençoada a sua vida por completo. Vamos falar hoje de algo muito bacana. Você está pronta para ser abençoado? O que acontece na vida de uma pessoa quando ela está prestes a ser abençoada? Será que as coisas acontecem do dia para a noite? Será que o mal se levanta? Quantas pessoas conseguem estar de pé quando a promessa está perto de se cumprir? Porque não é fácil. Você está enfrentando muitas lutas? Você tem passado por momentos difíceis? Você já se pegou chorando sozinho, perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Você está perto de ser abençoada. Perto de ser abençoado. Não desista. Eu vou mostrar para você aqui como se comportar diante desses momentos, tá bom? Eu queria, antes de entrar na mensagem, pedir a você duas coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui ao lado do meu nome, aqui embaixo, tem a palavra inscrever-se, toque nela, vai aparecer um sininho, aí você selecione a palavra todas. Fazendo assim, sempre quando eu começar um novo vídeo, vai chegar um aviso aí no seu telefone. O segundo pedido é bem simples também. Aqui embaixo também tem o botão aí do joinha. Toca nele. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que ele é bom, é bacana, é um conteúdo que abençoa as outras pessoas. E ele entrega para mais gente o vídeo. Então, o simples fato de você curtir o vídeo, você está fazendo com que ele chegue a mais pessoas. Certo? Vamos à mensagem de hoje. Vamos falar de José. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 2 em diante. Eu vou ler a mensagem, vou pausar a palavra e vou explicar ponto a ponto. São 3 pontos que eu quero falar hoje, baseando-se na história de José. Então, ele inicia assim. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? O primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é as consequências da inveja. Você veja o que uma pessoa invejosa é capaz de fazer. Ele teve um sonho, ele tinha 17 anos. Deus mostrou para ele o que estava prestes a fazer na vida dele. E ele contou para todo mundo. Ninguém vai entender seu sonho. Você vai chegar todo empolgada para contar os seus sonhos para algumas pessoas e elas vão te desprezar. Algumas farão como os irmãos de José, vão te chamar de sonhador, sonhadora. Nem o pai de José entendeu esse sonho, ninguém vai entender. Não adianta contar para ninguém. Ninguém vai vibrar com você se foi apenas com você que Deus falou. Que Deus permitiu que ele fosse vendido, mas não permitiu que tirassem a vida dele. Ninguém vai tocar na sua vida o que ele prometeu. Você não vai descer a sepultura, você não vai levar os seus sonhos, as promessas
junto com você para a cova, não. Se Deus prometeu, é antes de você morrer. Claro, você deve fazer sua parte. Você deve manter sua comunhão com Deus, viver sua vida reta diante dele. Então, José foi vendido. E lá no Egito, ele pagou um alto preço, que é o segundo ponto que eu vou falar mais à frente. Então, ele sofreu. O primeiro sofrimento de José foi porque ele contou o sonho para alguém que era invejoso. A inveja vai nos levar a sofrimentos momentâneos, não tem como fugir. Você pode ser vítima da inveja aí no seu trabalho. Você não vai estar perto das pessoas quando elas mentirem a seu respeito. Se alguém mentir a seu respeito, qual é a sua defesa? Se você não vai estar lá para poder contrariar essa mentira. Então, a inveja causa danos, mas Deus vai ser com você. Você está sendo vítima dela? Você está sendo vítima de pessoas maldosas? Você não pode abaixar a cabeça, é isso que elas querem. Você deve levantar a cabeça e acreditar que o Deus que prometeu é Deus para fazer cumprir essa promessa. Ele foi com José, não se esqueça disso. Então, vamos agora ao segundo ponto. O que levou José à prisão? Quando ele achou que nada de ruim mais pudesse acontecer, estava prosperando na casa de Potifar. A vida dele estava começando a mudar e ele foi lançado na prisão. Mais uma vez, outro sofrimento. Vamos ver por que isso aconteceu? Capítulo 39, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os seus negócios. Ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Então, o segundo sofrimento de José foi causado pelo caráter dele. Você tem caráter? Tem? Você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque as pessoas irão te perseguir. Porque você não mente. Você fala a verdade. Você é marido de uma só mulher, esposa de um só marido. Você que é solteiro, você não vive nas farras. O seu caráter, a curto prazo, pode te causar certos tipos de lutas, que logo à frente você vai vencer todas. Então, o segundo ponto do sofrimento de José foi o caráter dele. Tenha caráter e entenda, por causa dele, você também pode ser levado ao sofrimento. Vamos ao terceiro ponto e encerrar essa mensagem de hoje. José, lá na prisão, interpretou o sonho de dois homens. E aí no capítulo 40, versículo 14, diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, terceiro ponto, José, ele lançou a semente. Ele não ficou também, vou esperar em Deus. Você tem que esperar em Deus, mas agir. José sabia que esse homem voltaria para perto de Faraó e disse: olha, lembra-te de mim, fala de mim para Faraó.
Ele estava falando com a pessoa certa. Ele estava falando com a pessoa que Deus poderia usar. Tem pessoas que Deus pode usar para te abençoar. E você não pode desperdiçar essas oportunidades. Então ele pediu, lembra-te de mim. Aí no versículo 23 diz assim, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É um tormento, né? Imagina José dentro da cadeia, até quando isso vai durar? Até quando eu vou viver nessa situação? Lembrem-se, José tinha 17 anos quando Deus fez a promessa. E os anos foram se passando. Tem pessoas que elas são imediatistas. Deus faz a promessa hoje, ela quer que se cumpra amanhã. Não é assim. A natureza nos mostra como agir diante de Deus. Olha para uma árvore frutífera, planta ela hoje e veja quanto tempo vai demorar para você comer um fruto dela. Então não seja imediatista. Ainda assim, o copeiro-chefe não se lembrou de José. No capítulo 41 fala assim, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Olha quanto tempo demorou depois que José pediu para ele lembrar. 2 anos, mas chegou. Tempo passou e o copeiro-chefe lembrou de José, falando de José para Faraó. Faraó mandou chamá-lo e aí você pode ler o capítulo 41 e veja que quando José tinha 30 anos, ele foi colocado como governador. Então se passaram 13 anos, desde o sonho até a realização dele. E José ali manteve a sua comunhão com Deus. Pagou o preço, mas a recompensa veio. Pague o preço, a recompensa vai vir. Deus não falha, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que prometendo não possa cumprir. Você crê em Deus? Então fique firme, Ele vai ser com você. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo.